Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diversos temas de saúde atuais. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Estamos aqui para ajudá-lo a ter mais saúde, melhor saúde, para si, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão à sua volta. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que você consiga descobrir, afinal de contas, qual é que é a sua responsabilidade. O que é que você pode fazer para ter mais saúde? O que é que cabe a si? Afinal de contas, a saúde não depende só dos profissionais de saúde, mas também muito de si aí em casa. Hoje decidimos trazer o tema da área alimentar, doenças transmitidas por alimentos. Sim, e para isso contamos com a doutora Carmen, que desde já agradecemos a sua disponibilidade em estar connosco, quer em termos em nome da Ângelos TV, quer em termos do programa Saúde Tal e Qual. Muito obrigado. Eu é que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui convosco, juntos da Ângelos TV, e agradeço também em nome da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para quem não conhece, a doutora Carmen Florencio é coordenadora do grupo de trabalho para a área autárquica na Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, a APSAI. É técnica da saúde ambiental e exerce a sua atividade profissional há cerca de 20 anos na Câmara Municipal de Sintra, há 7 anos no Gabinete Médico e Veterinário e os restantes 13 anos na Divisão de Atividades Económicas. Tem uma pós-graduação em Segurança Alimentar e pós-graduação também em Higiene e Segurança no Trabalho. Ando aqui um pouco neste tema das doenças transmitidas por alimentos, afinal de contas, quais é que são estas doenças, para quem não está lá em casa a ouvir? Normalmente são as toxinfecções alimentares, que têm este nome porque estamos aqui a juntar as infecções alimentares, que é quando nós ingerimos um alimento que está contaminado com micro-organismos, ou então temos também o caso dos alimentos que estão contaminados não com os próprios micro-organismos, mas sim com as toxinas que são produzidas por esses micro-organismos, como é o caso do botulismo, por exemplo. E nós temos todos que nos alimentar, senão não sobrevivemos. Mas há que prevenir ao máximo as toxinfecções alimentares, porque quase todos nós já passamos por uma situação destas e se para uma pessoa que está normalmente bem de saúde, que é uma pessoa sã, já é uma situação complicada e difícil de ultrapassar, porque normalmente causa-nos sempre uma grande fraqueza, dores musculares, são vômitos, são enjoos, são diarreias, é uma série de conjuntos de situações que duram durante 2, 3, 4 dias ou mais. Temos outros grupos de risco, para quem uma situação destas é muito mais difícil de ultrapassar. Temos as grávidas, os jovens, os idosos, pessoas que têm o sistema imunológico debilitado, temos pessoas que estão a fazer quimioterapia, radioterapia, doenças renais, com SIDA, com tipo de problemas que é muito mais difícil e que pode muitas vezes causar a morte. Assim, algumas pessoas, uma simples toxinfecção alimentar. E há que ter cuidados específicos, até em casa, para evitarmos este tipo de doenças. Sim, porque se calhar o telespectador já está preocupado a pensar, bem, será que agora são os tomates que têm doenças? Será que agora é o quê? É carne? O que é que será? Não, é mesmo uma questão de saúde e a saúde também passa por isto. Passa, claro, obviamente pela alimentação, é uma atividade diária. Exatamente. E que cuidados a ter? É realmente aqui este empenho, não é? Aqui o valor da doutora Carmen como técnica de saúde ambiental para nos ajudar. Estávamos já a falar daqui de algumas doenças que se podem transmitir, não é? Então é com ingerindo esses alimentos que nós acabamos por ter. Muitas vezes o que as pessoas lá falam em casa é: tive uma intoxicação alimentar, não é? Olha, aconteceu ali uma intoxicação alimentar. Então esclareça-nos isto da intoxicação e da toxinfecção alimentar. Sim, é mais ou menos, os termos são similares. Mas na prática, era o que eu vos tinha dito, a infecção é quando se ingere realmente o micro-organismo, que é no caso da E. coli, da Escherichia coli, por exemplo. E temos outros exemplos, os Staphylococcus aureus. Há muita gente que é portador são. Nós podemos ser portadores são dos Staphylococcus, não desenvolvemos a doença, porque é uma bactéria que existe normalmente no nariz, que existe nas mãos, existe na garganta. Basta o manipulador de alimento, ou em casa, quem está a tratar de um alimento, coçar o nariz,
ou espirrar e não lavar, não higienizar as mãos antes de tocar no alimento para contaminar logo diretamente quem vai consumir. Porque depois, eu agora vou só aqui fazer uma à parte, porque há os alimentos que são consumidos de imediato, por exemplo, estamos a fazer uma sandes. Qualquer contaminação que vá dentro dessa sandes vai ser consumida. Se nós estamos a tratar um alimento que está cru, é menos mal, porque vai ser sujeito a um tratamento térmico que vai possivelmente eliminar depois essas bactérias que existem. Mas pode haver também uma intoxicação com químicos, pode haver um problema de higienização na bancada de trabalho, por exemplo, em que não se retira totalmente a lexívia, que é muito utilizada ainda em casa, que nos estabelecimentos comerciais já é proibida, mas que em casa nós recorrentemente utilizamos. Pode haver também uma contaminação química. E as tais contaminações através das toxinas que são produzidas pelos alimentos, pelos micro-organismos. Peço desculpa. Neste caso, no caso nas tóxicas, tanto toxina-infecções alimentares, como é que quem lá está em casa, e eu estou aqui a pensar, quem lá está em casa, afinal de contas, o que é que pode fazer para prevenir? Sim, nós temos a União Europeia, indo só aqui um bocadinho atrás, a União Europeia, através do Parlamento Europeu, através da Comissão Europeia e depois de todos os Estados-membros, foi realmente muito boa, porque legislou e regulamentou muito em termos de segurança alimentar e uniformizou os critérios para todos os países membros. Claro que depois nós sabemos que há uns que são mais cumpridores do que outros, mas os regulamentos comunitários que foram emanados em 2004 foram realmente uma mais-valia para todos os países, que depois foram legislados por cada país membro, com coimas, mas os regulamentos entram diretamente em vigor para todos os países da União Europeia. E esses regulamentos em relação à higiene alimentar foram realmente importantíssimos, porque nós hoje em dia temos quase uma garantia total que os alimentos que chegam aos supermercados ou que estão nos restaurantes, que cumprem todo o sistema de segurança alimentar, que nós adotamos as siglas estrangeiras, que é HACCP, que é Hazards Analysis Critical Control Point, que é um controle dos pontos críticos. Ou seja, desde a produção, pelo transporte e depois até chegar às prateleiras dos supermercados, há sempre um controle, uma monitorização, um registro. Tem que se garantir, isto os consumidores desconhecem, mas há ali um grande trabalho feito por todos, em que há um controle de temperaturas, em que há uma verificação à chegada, que é outro controle de ponto crítico, na chegada dos alimentos, se estão em condições, se as embalagens não estão danificadas, se a temperatura está adequada, se durante o transporte foi sempre cumprido o frio, por exemplo. E mesmo nos supermercados, em termos de higiene, há um controle dos produtos de higiene, todas as pessoas têm que ter formação a nível de segurança alimentar e há ali um grande controle até chegar às prateleiras. Quando nós vamos a um supermercado, temos que garantir também que todos os alimentos que adquirimos vão também chegar sãos à nossa casa. E daí que têm que ser adotadas. Era nessa parte, doutora Carmen, que eu estava a pensar. As pessoas lá em casa, ao manipularem os seus alimentos, ao fazerem as suas refeições. Eu estava agora a lembrar-me das coisas, por exemplo, ao estarem a fazer a refeição e a manipularem, por exemplo, os vegetais e as carnes. Pequenos conselhos que lhe possa dar lá em casa para o telespectador sobre então os pontos críticos numa bancada de cozinha. A implementação do HACCP nas nossas cozinhas. Literalmente. Exatamente. Um dos principais cuidados que é preciso ter é logo no transporte dos alimentos do supermercado para casa. Que nós muitas vezes até podemos começar, aliás, o que acontece muitas vezes, é adquirir logo os produtos congelados, os produtos refrigerados e depois vamos escolher os shampoos, vamos escolher outras coisas. E, entretanto, aqueles produtos que estavam em frio começam a subir a temperatura. E as bactérias, elas desenvolvem-se preferencialmente entre os 5 e os 65 graus. Então há que evitar a todo o custo que eles estejam a estas temperaturas. Ou seja, ou se mantém abaixo de 5 ou acima de 65. Daí que devem ser os últimos produtos a ser adquiridos, devem ser sempre os produtos que necessitem de frio. E aqueles saquinhos que normalmente pouca gente utiliza, devem ser utilizados para manter o frio, os sacos adequados, e fazer um transporte rápido
para casa, para não ter os produtos, não passar pelo cabeleireiro, não passar por outros sítios, enquanto estão ali os produtos. Porque muitas vezes, por exemplo, a carne vem muitas vezes, e a carne de frango principalmente, vem muitas vezes contaminada com Campylobacter, com salmonela, e essas bactérias, se estiverem abaixo dos 5 graus, estão adormecidas. É quase como se carregássemos no botão da pausa, estão adormecidas. Se a partir dos 5 graus para cima, começam-se a multiplicar e são muito rápidas nessa multiplicação. Chegando a casa, uma coisa importante também em relação às carnes é, por exemplo, não as lavar antes. Devem ser logo cozinhadas. Isto porque cozinhadas ou então são refrigeradas. E isto é importante porquê? Porque os micro-organismos, as bactérias, nós não as vemos. Elas são invisíveis. Sim. Agora vocês, por exemplo, imaginem que as bactérias eram vermelhas e que se conseguiam ver, não é? Se nós pegamos no frango, temos as mãos cobertas com tinta vermelha, não é? Se as vamos lavar, se abrimos a torneira, toda aquela água que salta fica contaminada. Vamos limpar as mãos a um pano, fica contaminado. O problema é que não as vemos e elas são tão pequeninas que realmente não é possível fazer este controle. Daí que é preciso ter muito cuidado. Se nós usamos tudo o que nós usamos para tratar uma peça de carne, desde a tábua de corte, desde os panos, a faca, está tudo contaminado naquele momento. Daí que seja preciso, pode-se tratar do frango, cozinha-se, e tudo, a bancada de trabalho, a tábua, as mãos são todas corretamente higienizadas. Basta usar o sabão, não é preciso estar sempre a usar desinfetante também, usando sabão, lavando com água quente, e só depois de estar a peça cozinhada, utilizar outra tábua de corte e outros produtos para depois fazer esse corte. A lavagem das mãos recorrente também é importantíssimo. Estava-me aqui a lembrar das tábuas de corte, realmente, e imaginando, por exemplo, em alguns casos, utilizar-se a mesma tábua de corte para coisas que se consomem frescas, sem serem cozinhadas, a alface, o tomate, o pepino, e a tábua de corte, então, para a carne, certo? Pois. Convém, então, haver uma para uma coisa e outra para outra. Sim. Porque mesmo com todos os controles alimentares que são feitos, é difícil não garantir que haja contaminação dos alimentos quando nós quando chegam a nós. Pronto, daí que seja importante nós tomarmos uma série de medidas e de prevenção para que não haja este tipo de contaminações. E agora estava-me aqui a lembrar de uma coisa, voltando aqui um bocadinho atrás, aqui nesta questão da conservação e manter, por assim dizer, portanto, que o alimento mantenha aquelas condições de segurança. Em termos de me lembrar, por exemplo, dos congelados. Sim. Há agora uma época de férias em que as pessoas às vezes costumam se ausentar de casa por um período, às vezes 15 dias, por ali fora. Sim. E eu agora até vou passar uma mensagem, nem sei se é correta, se não. Há quem utilize uma estratégia que é agarrar numa garrafa de água, congelar e colocar lá uma moeda em cima da garrafa. Caso, quando chegar, se a moeda estiver no fundo, é sinal que houve descongelamento da máquina. Sim, claro. Portanto, isto é uma pequena medida. É uma técnica de prevenção. Uma técnica de prevenção, porque podemos correr o risco de chegar e realmente estar tudo congelado na mesma e já ter os alimentos que estavam na arca já terem passado por um processo de descongelação. Sim, exatamente. Portanto, queria deixar passar aqui um pouco esta mensagem, porque muitas das vezes ausentamos-nos por um certo período e, claro, chegamos, abrimos, está tudo ok, e pode ter havido um corte de energia por qualquer motivo superior àquele que nós próprios tivéssemos tivesse sido mencionado. Eu também me lembrei que quando os produtos são descongelados, por vezes por engano, a pessoa tira uma peça de carne a mais que não queria tirar, nunca depois voltar a congelar. Porque durante o período em que ela está em descongelação, que a descongelação também deve ser feita sempre em frigorífico, para não estar dentro daquelas temperaturas de risco, mais vale cozinhar essa peça de carne e depois armazená-la no frio, para depois não estar a haver, então, um maior número depois de bactérias. Mesmo em termos de sobras, que muitas vezes nos sobra comida, também nunca deixar mais do que 2 dias no frigorífico. De qualquer maneira, consumir o mais depressa possível. Eu estava aqui a pensar numa coisa, e como é extremamente essencial esta questão do papel
dos vários atores na saúde, dos vários profissionais de saúde em termos que acabam por contribuir cada um com a sua quota parte, por assim dizer. Na área como técnica de saúde ambiental, por assim dizer, qual é que é o papel, o seu papel nesta área da segurança alimentar? Sim, eu já tive vários papéis, porque também já trabalhei em sítios diferentes e também porque a legislação também se foi alterando e também teve que haver aqui alguma adaptação. Mas também já trabalhei em termos de vistorias, quando os estabelecimentos iniciam a atividade, também há um aconselhamento técnico em termos de estrutura, também de circuitos funcionais, do layout do próprio estabelecimento, porque também é importante que as instalações e as próprias condições estruturais se obstem à contaminação cruzada, não é? Convém ter um desenho clean, que não haja ali retornos ou retrocessos. Também já fiz muitas vistorias em eventos, em feiras, que também existem várias, e foi um trabalho muito interessante, porque eles não estavam habituados a ter vistorias. E, se bem que eu digo-vos que, por experiência, o povo português é muito limpo, pode não ter os conhecimentos técnicos, mas normalmente, em termos higiênicos, as experiências que eu tive, fora alguns maus exemplos, mas na prática foram sempre muito boas. E nós, durante o período em que fizemos várias vistorias, a relotes e algumas instalações amovíveis que se instalam em feiras, conseguimos que fosse feito muito, e foi muito importante também nessa altura. De resto, estou-me a tentar lembrar do alojamento local também. Intervimos sempre que há o serviço de refeições, também intervimos nessa área. Vamos também dando algum aconselhamento, explicamos o que é o HACCP, que eles próprios, mesmo só servindo pequeno almoço, também têm que ter implementado o sistema. Só que o sistema é muito flexível e é adaptável sempre, não é? Desde que seja só do transporte, seja confecção, assim, sempre que se trata de produtos alimentares. Depois temos colegas que trabalham na parte privada também na implementação do HACCP, em consultadoria. Temos colegas nas unidades de saúde pública, também têm uma grande intervenção na área de segurança alimentar. Também fazem muitas vistorias de vigilância, ajudam também no início na concepção dos estabelecimentos. E o nosso trabalho realmente é muito vasto. Sempre esteja em causa. E indústrias também, sempre que haja indústrias também que trabalhem com géneros alimentícios, também intervimos. Sim. Eu aproveito aqui a presença da doutora Carmen também. Era para pequenas dicas lá em casa, não é? Sim. De certos alimentos, vem o calor e, entretanto, há certos alimentos que acabam por ser realmente os mais comuns a nível de intoxicação ou toxinfecção alimentar. Sim. Há alimentos que são mais perigosos, porque as bactérias gostam muito de umidade, de água. E daí que nós que já temos, os portugueses já têm há muito tempo o bacalhau salgado, porque o sal é um produto seco que impede o desenvolvimento das bactérias, ou o açúcar também impede o desenvolvimento de bactérias. Mas claro que tudo quanto sejam molhos, tudo quanto sejam os ovos, há sempre que ter ali cuidados redobrados. E acima de tudo é fazer o controle das temperaturas, sempre, e não deixar muito tempo os produtos no frigorífico ou fora do frigorífico, ainda é pior, para deixar consumir de imediato ou num curto espaço de tempo. Ter atenção às datas de validade. Outra coisa, quando se adquire alimentos nos supermercados, ter também atenção ao estado das embalagens. Por exemplo, não comprar embalagens de leite que já estejam machucadas ou danificadas, enlatados que estejam em ótimas condições, porque quando se encontram abaulados pode haver ali uma quebra da proteção da embalagem que pode também contaminar o alimento. Sim. Realmente a conversa isto dá pano para mangas, como se costuma dizer. Queria-lhe agradecer em nome da Anjos TV e em nome Muito obrigado. Tal e qual. Obrigado pelo contributo pela oportunidade. Em relação aos nossos telespectadores. E eu passava já exatamente para o desafio da semana. E eu desafiava-o, acima de tudo, em dois aspectos. No primeiro era, quando for ao supermercado, tenha atenção ao circuito que costuma fazer. Porque nem sempre eles estão feitos da melhor forma. Deixe-os congelados para o final. Depois,
em casa, tente criar como que ali um circuito na cozinha. Lá na sua bancada da cozinha, como que dividir, por assim dizer, criando ali um certo circuito, e vai ver que consegue prevenir muito, isto claro, para não falar um simples ato de lavagem das mãos, que é essencial. Portanto, são aspectos extremamente essenciais e que podem prevenir grandes dissabores, por assim dizer. Da nossa parte, muito obrigado por ter estado connosco. Caro telespectador, foi um prazer estar consigo aqui na Ângelos TV, onde se fala de saúde, tal e qual.